Meus irmãos, minhas irmãs, com muita alegria, estamos aqui nesse acampamento de oração, um olhar que cura. E gostaria então de, nessa manhã, partilhar com vocês um pouco daquilo que foi a inspiração de escrever o livro que acho que a maior parte de vocês já conhecem, o livro Um Olhar que Cura, Terapia das Doenças Espirituais. Mas eu gostaria de partilhar nesta manhã de uma forma diferente. Gostaria de falar do conteúdo daquele livro a partir da experiência da nossa devoção à Virgem Santíssima, Nossa Senhora, para nós colocarmos tudo isso que nós queremos, a cura que nós desejamos, debaixo do olhar de Deus, mas também debaixo do olhar materno de Nossa Senhora. Vocês sabem que eu escolhi para a capa do livro Um Olhar que Cura, um ícone de Jesus. E esse ícone de Jesus tem um olhar diferente. É um olhar que olha para nós. Do lado direito do rosto de Jesus, é um olhar amoroso, carinhoso, bondoso, misericordioso. E do lado esquerdo, um olhar mais severo, um olhar mais rigoroso, que exige mudança. Um pouco essa é a ideia e a intuição do livro Um Olhar que Cura. Ou seja, Deus nos ama, mas o amor de Deus é um amor que exige mudança. Deus nos ama, mas exatamente porque Ele nos ama, Ele quer uma transformação. E então, no livro, eu tratei, no primeiro volume desse livro, eu tratei das 3 primeiras doenças espirituais que nós devemos enfrentar, que nós devemos mudar na nossa vida, fazer a terapia, procurar curar, não é? Que é a doença da gula, da luxúria e da avareza. Essas foram as 3 doenças básicas e prometi, né? Ficou aí a promessa de um segundo volume. Desde já você reze para o Padre Paulo tomar juízo, conseguir sentar e escrever esse abençoado desse segundo volume. Porque a gente é puxado de cá para lá para pregações, para compromissos, etc. Já comecei a escrever, estou querendo terminar, mas parece que está difícil. Então vamos, né? Eu me comprometo mais uma vez, o pessoal está esperando. Cadê o segundo volume, Padre Paulo? Olha, está sendo escrito. Eu vou. O pessoal da editora já está na minha cabeça dizendo: Padre Paulo, cadê o segundo volume? Todo dia o pessoal pede. Se Deus quiser, né? Dentro em breve vamos entregar o segundo volume. Mas existe uma coisa que eu já tinha decidido já há muito tempo. Que a capa do segundo volume eu vou colocar um outro ícone. Não vai ser aquele ícone de Jesus. Eu vou sugerir para a editora, vamos ver se eles vão acatar a ideia, de colocar um ícone de Nossa Senhora. E colocar-nos debaixo também do olhar de Maria, como olhar que cura, como olhar que nos transforma. Em que sentido, então, o olhar de Maria pode também nos mudar? Gostaria então de tratar hoje desse tema que está lá no livro Um Olhar que Cura, a terapia das doenças espirituais, as exigências de Deus que quer que nós mudemos de vida a partir desse olhar de Nossa Senhora. Hoje é sábado, dia especialmente dedicado à Virgem Santíssima. Então vamos falar um pouco de Nossa Senhora. Eu quero falar para vocês de Nossa Senhora, é mês de maio. Quero falar das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Aparições que aconteceram em 1917 em Portugal. Qual é a mensagem central de Fátima? O que é que Nossa Senhora veio
nos dizer em Fátima. O ano passado, o Papa Bento XVI esteve em Fátima e ele renovou a nossa fé, falando ao mundo inteiro a respeito dessas aparições de Nossa Senhora e da mensagem de Nossa Senhora em Fátima. E a mensagem de Nossa Senhora em Fátima, ela é, ao mesmo tempo, muito simples e, ao mesmo tempo, assim, grandiosa. Onde é que está a simplicidade da mensagem de Fátima? A simplicidade da mensagem de Fátima é que Nossa Senhora vem e aparece a 3 crianças. Por isso é uma mensagem muito simples. Se 3 crianças podiam entender, então a humanidade inteira pode entender. A mensagem de Nossa Senhora era muito simples. Que nós precisaríamos rezar e fazer penitência para a conversão nossa, a conversão do mundo, dos pecadores, e para consolar o coração de Deus, o coração de Jesus, o coração da própria Virgem Maria. Estou aqui tentando resumir e adaptar essa mensagem, mas ao mesmo tempo que era uma mensagem de uma simplicidade quase desconcertante, era uma mensagem que tinha uma pretensão de transformação mundial. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, em 1917, havia uma grande guerra mundial acontecendo. E Deus, através de Nossa Senhora, deu aos 3 pastorinhos o segredo para a paz no mundo, prevendo, no início do século XX, que haveria uma grande ideologia que iria espalhar os seus erros no mundo. O comunismo. O comunismo na Rússia. A Rússia continuará espalhando os seus erros no mundo. Aquelas crianças não sabiam nem o que era Rússia, não é? Achavam que Rússia devia ser o nome de uma mulher. Que mulher malvada é essa que anda espalhando seus erros no mundo? A Rússia estava ainda em processo revolucionário. Vamos lembrar que a instalação do comunismo na Rússia se deu naquele mesmo ano, em 1917. Ou seja, Nossa Senhora aparece para 3 crianças. 3 crianças analfabetas. Tanto que uma das coisas que Nossa Senhora diz às crianças: olha, eu quero que vocês aprendam a ler. Nossa Senhora pediu que eles aprendessem a ler. Nossa Senhora pede às 3 crianças que elas aprendam a ler, que elas se instruam. Ela aparece para 3 crianças analfabetas, numa vilazinha, não é? Num pequeno povoado do interior de Portugal. Ou seja, Nossa Senhora aparece na periferia do mundo, poderíamos dizer assim. Num vilarejo escondido, para 3 crianças analfabetas, com uma mensagem muito simples: rezem o terço, façam penitência, mas ao mesmo tempo uma mensagem que tinha uma pretensão de alcance mundial, de mudar a história do planeta, de mudar a história da humanidade, de mudar os rumos. Aqui é que está o grande segredo de Fátima. Se fala tanto do segredo de Fátima, o segredo de Fátima, mas o grande segredo de Fátima está nisso, que se nós rezarmos, se nós fizermos penitência, acontecerá uma transformação do nosso coração, mas também, através da oração e da penitência,
acontecerá aquilo que nós pedimos quando rezamos o Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Ou seja, Deus poderá reinar nos corações. Nossa Senhora afirmou isso em Fátima quando prometeu que se nós fizéssemos oração e penitência, o seu imaculado coração triunfaria. É a mesma realidade, o triunfo do imaculado coração de Maria, o reino de Deus. Tudo isso foi dito, foi anunciado por Nossa Senhora de forma muito simples, de forma desconcertante e simples. E, no entanto, esse é o segredo para a transformação do mundo. Gente, Nossa Senhora está dizendo que o mundo pode mudar. Nossa Senhora aparece no início do século XX, em 1917, num século que veria o surgimento de duas grandes ideologias assassinas: o nazismo, com todos os males que causou, com a Segunda Grande Guerra, com a realidade da tentativa de extermínio dos judeus, com os campos de concentração, com a perseguição dos cristãos, com toda a crueldade de Hitler, com esse grupo de criminosos que tomou conta do governo alemão, junto com Hitler. Essa quadrilha de criminosos, como diz o Papa Bento XVI, ele é alemão, ele pode, né, falar claramente do seu próprio país. Ele diz: uma quadrilha de criminosos que se apossou do governo. É interessante isso. O Papa Bento XVI repete muitas vezes essa lição, que é uma lição para os governos do mundo inteiro, também para o governo do Brasil. O Papa disse isso na sua encíclica, a primeira encíclica, Deus Caritas Est, que um governo que não tem uma ética, um governo que não tem princípios morais, não passa de uma quadrilha de criminosos. Uma quadrilha de criminosos. E a história da humanidade já viu isso se repetir tristemente inúmeras vezes. Pois bem, o século XX viu surgir a ideologia nazista. Mas o século XX também viu surgir os regimes ditatoriais do comunismo, que matou milhões de pessoas. A ideologia comunista, desde 1917, se nós fizermos a triste matemática desta ideologia, ela já matou muito mais do que 100 milhões de pessoas. O livro negro do comunismo, que está publicado também aqui no Brasil, em português, pela Bertrand do Brasil, o livro negro do comunismo, através das pesquisas que foram feitas nos arquivos da KGB, na Rússia, chegou à cifra de 100 milhões de pessoas mortas pela ideologia comunista. E agora descobriram que essa cifra ainda é baixa, porque descobriram que na China, né, temos nossos amigos chineses aqui na frente, que moram aqui no Brasil. Na China, Mao Tse-tung, Mao, a ideologia dele matou muito mais do que isso. Se faz uma cifra de 40, 60 milhões de pessoas, 60 milhões de chineses mortos por uma ideologia cruel. Meus irmãos, Nossa Senhora aparece em Fátima diante desse desencadear terrível do mal, um espetáculo de violência, de injustiça, de mortandade como nunca visto na história. Nossa Senhora prevê tudo isso. Diante deste Golias,
diante deste gigante monstruoso da maldade humana, que não terminou, hein? Não terminou. Porque, vejam, meus irmãos, quero que vocês entendam que ainda hoje, enquanto nós estamos aqui falando, na China, bispos, padres, leigos estão nos cárceres, estão nos campos de trabalho forçado, pelo simples crime de ser católico e de ser fiel ao Papa. Pelo simples crime de acreditar na Igreja Católica. Nós temos aqui no Brasil liberdade, graças a Deus, para sermos católicos. É uma liberdade vigiada, é verdade, tá? Por quê? Porque as forças políticas e ideológicas do nosso país querem que nós sejamos católicos, mas católicos escondidos. Vocês têm direito de ser católico, mas tem que ser em casa, bonzinho, calado, sem fazer política, sem interferir nos rumos do país, porque quem tem direito de mandar no país é somente quem é ateu. Só tem direito de interferir no país quem é a favor da mortandade de criancinhas. No aborto, só tem direito de interferir no país quem é a favor da destruição da família. Esses têm direito de fazer passeata, esses têm direito de fazer protesto, esses fazem pressão no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal, esses têm dinheiro e subvenção do governo. Vocês nunca vão ver subvenção do governo para uma manifestação política que defenda os valores católicos, os valores cristãos. Mas eles despejam milhões de reais para manifestações que destroem a família. Vejam, meus irmãos, nós ainda temos liberdade de ser católicos. Ainda. Não estou prevendo aqui, não estou profetizando nada. Se Deus quiser, continuaremos a tê-la. Mas para que nós continuemos a ter, nós precisamos continuar acordados e manifestando a nossa opinião em público. Nós não podemos ir agora esconder a nossa fé católica dentro de casa. Nós temos que crer. Católico tem cidadania nesse país. Católico é cidadão e tem direito que a sua fé interfira assim nos rumos da nação. Por quê? Porque a nossa moral católica é o que garante que esse país não seja simplesmente uma ditadura da maldade. Porque um governo que não tem princípios cristãos católicos seria tristemente um governo que não se reduziria a uma quadrilha de marginais. As palavras são do Papa Bento XVI. Meus irmãos, vejam a mensagem de Nossa Senhora em Fátima. Os rumos do mundo. Esse grande Golias da maldade que se manifestou na ideologia nazista, que se manifestou na ideologia comunista, que ainda não cessou, que ainda hoje, irmãos nossos, com os quais nós nos unimos e nos solidarizamos, estão na prisão por isso, estão sendo perseguidos no mundo inteiro. Ainda hoje. Esta grande manifestação terrível da maldade, esta onda que parece que nos vai sobrepujar, vai submergir a todos nós. Esse grande Golias pode ser detido, sim, diz Nossa Senhora. Através de quê? De uma bomba atômica? Não. Através de quê? De manifestações políticas monumentais, etc. Não, Nossa Senhora nos dá uma arma muito simples. Ela aparece a 3 crianças. E para dizer que estas 3 crianças podem ajudar o mundo a deter
estes exércitos de maldade, essas 3 crianças podem ajudar o mundo a impedir que o mal se instale no mundo através da oração, a devoção ao seu imaculado coração, a oração do Santo Terço e a penitência para a reparação, ou seja, para consolação, para o desagravo do seu coração imaculado. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, mostrou o coração dela rodeado de espinhos cravados no coração dela. Por que aqueles espinhos? Porque os nossos pecados ofendem a Deus, e ofendendo a Deus, a sua mãe sofre com isso. A Virgem Maria sofre, o coração de mãe sofre, o coração de Jesus sofre. Nossa Senhora pede para consolar o coração do seu filho. Consolar. Fazer penitência. Penitência para consolar o coração do seu filho. Ela diz, numa das aparições, ela diz que tudo que vocês fizerem, vocês digam sempre, não é? Jesus, eu faço isso por amor a vós, pela conversão dos pecadores e para a consolação, a reparação, desagravo do coração imaculado de vossa Mãe Santíssima. Vejam, gente, o que é que Nossa Senhora está dizendo? Que não haverá mudança do mundo se não houver antes mudança do meu coração. Nossa Senhora está dizendo qual é o caminho católico, cristão, para a transformação da sociedade, numa sociedade um pouco melhor. Vejam, a ideologia marxista, os marxistas, eles acham que nós teremos um mundo melhor se nós derrubarmos o sistema. Então, num passe de mágica, porque o sistema caiu, os corações de repente ficarão bons, as pessoas ficarão fraternas e amigas, e nós teremos uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, é o que eles esperam, uma sociedade onde vai reinar paz, prosperidade e tranquilidade. É isso que eles esperam. Ou seja, derrubando o sistema, se eu fizer guerra, se eu fizer luta de classes, se eu lutar bastante para derrubar o sistema, haverá magicamente, automaticamente bondade no mundo. Agora vejam que isso daqui é uma coisa absurda. Como é que você pode, com um espetáculo de violência e de maldade, gerar a justiça? Como é que você pode, com a carnificina, fazer um mundo mais justo? Como é que você pode, com uma matança, uma ditadura, uma opressão, gerar um mundo mais justo? Mas é o que eles esperam. Nossa Senhora nos ensina uma verdade muito simples. O mundo não vai ser melhor se eu não for melhor. Eu não quero que caia o sistema. Eu quero que caia o pecado dentro de mim, em primeiro lugar. E é nesse sentido que a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, ela se sintoniza com a mensagem que está nesse meu livro, Um Olhar que Cura. O livro, Um Olhar que Cura, ele traz esta mensagem. Traz o livro aqui para mim, traz aqui, isso. O livro Um Olhar que Cura, ele traz essa mensagem. O livro é esse aqui. A mensagem é essa: vamos usar as armas da oração, da vida ascética, da penitência,
pessoal, da conversão pessoal. É isto que me fará uma pessoa melhor. Terapia. Vamos mudar. Eu uso a palavra terapia, mas poderia usar a palavra penitência. Eu usei a palavra terapia porque é mais simpática, né? Porque você fala de penitência, o pessoal diz: não vou ler esse livro não. Você fala de terapia, todo mundo quer ser curado, né? Muito bem, a cura espiritual ela tem remédios. O remédio é uma vida de ascese e de penitência. Os remédios que estão propostos aqui nesse livro são os remédios que Nossa Senhora propõe em Fátima. Rezem e façam penitência. Nossa Senhora apresentou de forma muito simples. Eu apresento aqui de forma articulada, não é? Com fundamento nos Santos Padres, etc. e tal. Então, como o Padre Paulo é metido a besta, ele fez um negócio aqui muito mais articulado. Mas Nossa Senhora apareceu a 3 pastorinhos. Nossa Senhora apareceu a 3 crianças pequeninas, simples, para dizer essa mensagem de forma muito mais tranquila, muito mais simples. O mundo não será melhor se você primeiro não for melhor. E como é que acontecerá o triunfo de Deus no mundo? Ora, para triunfar Deus no mundo, eu preciso deixar que Deus triunfe no meu coração primeiro. Então, gente, a coisa é muito simples. A coisa é muito simples. Em primeiro lugar, nós queremos que venha o reino de Deus. É ou não é verdade? Nós não queremos que Deus reine no mundo. Diga assim comigo, repita: Senhor, venha a nós o vosso reino. Diga assim: Virgem Santíssima, apressai o triunfo do vosso imaculado coração. É isso que nós pedimos no Pai Nosso. É isso que Nossa Senhora nos orientou. Mas para que isto aconteça, a arma espiritual que Nossa Senhora coloca em nossas mãos é a oração. É a penitência. É a terapia das nossas doenças espirituais. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu tenho que começar a desbastar este mato que está tomando conta do meu coração, para fazer isso um terreno onde a semente da palavra de Deus possa frutificar. Agora, atenção, para que ninguém se engane, para que ninguém pense que eu estou aqui propondo uma utopia em que nós vamos fazer penitência, nós vamos nos converter e de repente vai se instaurar o reino de Deus aqui nessa terra. Para que ninguém pense que eu estou dizendo isso, vamos entender uma coisa. Esse é o caminho para que Nossa Senhora triunfe com o seu coração imaculado. Porém, o triunfo do coração imaculado de Maria, o reino de Deus definitivo, acontecerá quando Nosso Senhor voltar. Quando Ele instaurar o seu, Ele virá e reinará definitivamente no fim dos tempos. Enquanto isto não acontecer, nós não pensemos que nós vamos ter aqui um paraíso. Vai ser luta. Está entendendo? Nossa Senhora não apareceu em Fátima para propor uma utopia. Nossa Senhora não apareceu em Fátima para dizer: olha, façam penitência, rezem o terço, que vocês vão ter a sociedade perfeita. Nossa Senhora não prometeu isso. Quem promete isso são os marxistas, os comunistas, que Nossa Senhora denunciou. Nossa Senhora disse: olha, a Rússia vai continuar espalhando seus erros aqui na terra, por várias nações, vários países. E é exatamente porque eles querem fazer o paraíso aqui na terra, que eles terminaram fazendo o inferno aqui na terra.
Se você quiser fazer um paraíso aqui na terra, você vai fazer um inferno. Então vamos parar para enxergar isso bem concretamente. Nós olhamos para dentro de nós. Dentro de nós, nós temos tendências para a maldade. Dentro de nós, eu tenho uma tendência de fazer o mal. Chama-se pecado original. Pelo pecado original, existe em ação dentro de mim doenças espirituais. Essas doenças espirituais, elas precisam ser curadas aos poucos, combatidas, podemos dizer assim. Mas quando é que eu vou dizer que eu estou completamente curado das minhas doenças espirituais? Sabe quando? Na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém. É aí que você vai estar curado. Uma pessoa curada completamente é uma pessoa ressuscitada. Maria é curada completamente. O seu coração imaculado é completamente curado porque ela já é ressuscitada. Jesus, claro, não podemos dizer que Jesus é curado, né? Porque na verdade ele é a cura. Mas Maria foi salva por Jesus. Ela nunca pecou, mas ela é também uma pessoa salva. Jesus é salvador de Maria também. Mas esse triunfo de Deus no nosso coração, ele acontecerá plenamente, ele acontecerá totalmente na ressurreição dos mortos. Enquanto isso, enquanto não vem o dia da ressurreição dos mortos e da vida eterna, a vida do mundo que há de vir, enquanto isso não acontece, o que é que nós vamos ter aqui na vida? O caminho que Nossa Senhora indicou aos 3 pastorinhos. E o caminho que Nossa Senhora indicou aos 3 pastorinhos foi o caminho da oração e da penitência. Orações muito simples. Penitências muito simples. Essas orações e essas penitências farão a diferença. Não somente na minha vida pessoal, e aqui é que está o bonito. Nós, católicos, cremos que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Então, quando eu faço penitência, eu sei que esta minha penitência, ela tem consequências na vida dos pecadores. Você está entendendo isso? Vejam o que Nossa Senhora pediu para nós rezarmos e fazermos penitência. Pelo quê? Por amor a Deus, em primeiro lugar, não é? Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas para fazer 2 outras coisas também. Pela conversão dos pecadores. Então a pergunta é a seguinte: você crê que o jejum que você faz não somente converte você, porque faz isso, não é? É verdade? Então você está aí, ó. Você faz, né? Está fazendo a cura das suas doenças espirituais. O jejum, quando eu falo nesse livro do pecado da gula, da doença da gula, eu proponho evidentemente como uma das terapias o jejum. Para quê? Para que você combata o espírito da gula. Mas você crê que além de você fazer a penitência do jejum e curar em você a doença da gula, cura esta que nunca será definitiva, porque vai ser uma luta continuamente a vida inteira, não é? Você crê que além de ser uma terapia para você, você crê que esse jejum pode mudar a vida de milhões de pecadores? Pode mudar a vida de milhões de pessoas? Você acredita nisso? Essa mensagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora não somente anunciou, não somente prometeu,
Hoje, que nós estamos no ano de 2011, Nossa Senhora mostrou como 3 crianças podem mudar o destino da humanidade. 3 crianças no interior de Portugal. 3 crianças num povoado e num vilarejo. Não diga eu sou pequeno demais, não diga eu sou insignificante, não diga eu não faço diferença. 3 crianças iletradas, analfabetas, do interior de Portugal, mudaram o rumo da humanidade. Nossa Senhora disse para Francisco e Jacinto: olha, eu vou levar vocês. Agora, Lúcia, você vai ficar aqui para fazer com que o mundo me conheça e me ame e tenha devoção ao meu Imaculado Coração. Hoje o mundo conhece essa devoção. Hoje o mundo tem devoção ao Imaculado Coração de Maria. Hoje o mundo sabe dessa vontade da nossa Mãe do Céu. E Nossa Senhora fez isso através de quê? Se nós quiséssemos anunciar uma notícia, quem sabe faríamos um grande show televisivo, midiático, não é? Se nós fôssemos decidir as coisas no lugar de Deus e de Nossa Senhora, quem sabe nós planejaríamos a aparição de Nossa Senhora ao vivo, transmitida para o mundo inteiro na Canção Nova, não é? Quem sabe nós mandaríamos uma notícia de uma grande conferência internacional, onde repórteres e a mídia do mundo inteiro estaria reunida para quê? Para que Nossa Senhora aparecesse e desse a sua mensagem ao vivo para o mundo inteiro. Nós talvez faríamos isso. Mas Deus escolhe os pequeninos. Assim como um dia, no vilarejo de Nazaré, o anjo apareceu à Virgem Maria e mudou o destino da humanidade, porque de lá veio a nossa salvação, também para renovar a notícia dessa salvação, para renovar no nosso coração a vontade de ser de Deus, Nossa Senhora aparece a 3 crianças analfabetas num vilarejo. Meus irmãos, você pode fazer a diferença. No céu você verá aquele sofrimento pelo qual você passa, aquele sofrimento de calúnia, de perseguição, aquela doença que você está vivendo, aquele sofrimento físico ou sofrimento moral que você está passando. Aquilo fará diferença na vida de milhões de pessoas se você oferecer ao coração imaculado de Maria. Se você realmente fizer penitência e rezar pela conversão dos pecadores, pela consolação do coração da Virgem Santíssima e por amor a Deus. Ali acontece uma transformação. Você vai ver. Um dia, se Deus quiser, nós vamos chegar no céu. Então eu imagino o Padre Paulo Ricardo chegando no céu depois de uns 14 bilhões de anos no purgatório, né? Esses são os meus últimos cálculos, eu acho que vai ser uns 14 bilhões de anos no purgatório. Mas depois de 14 bilhões de anos no purgatório, chegar no céu, e aí, de repente, vai vir uma pessoa lá da África, lá da Austrália, lá da Indonésia, do Paquistão, da Arábia Saudita, sei lá de onde, uma pessoa totalmente desconhecida, vai estar lá
na porta do céu e vai dizer assim: Padre Paulo, obrigado. Eu disse: quem é você? Você não me conhece, mas eu estou aqui porque naquela noite em que você estava sofrendo e rezando, você ofereceu pela conversão dos pecadores. E eu me converti. E eu estou aqui. No céu, gente, nós iremos receber a notícia, nós iremos enxergar aquilo que hoje para nós é invisível. Nós iremos ver o resultado daquilo que nós fizemos. No céu nós iremos ver o que valeu as missas que eu celebrei, as orações que eu fiz. No céu nós iremos ver que aquele terço que eu rezei, quase cochilando ali, né? Acordando no meio da Ave Maria, aquele terço teve um valor, não somente para a minha conversão, para a conversão de outras pessoas. No céu também, nós receberemos a gratidão de Deus e da Virgem Maria, que olhará para nós, irá agradecer a consolação que nós demos ao seu coração. Em que sentido, né? Em que sentido nós podemos consolar o coração de Jesus? Consolar o coração da Virgem Maria. Você vai dizer assim: Padre, espera lá, será possível? Como é possível que Jesus, como é possível que Maria fiquem ofendidos com os nossos pecados? Porque imagine só, Deus é Deus, eu sou um nada. Como é possível que o meu pecadinho de nada ofenda o coração infinito e majestoso de Deus? O coração perfeito de nosso Senhor? Como é possível que Deus sofra com aquilo que eu faço? O que acontece é o seguinte, gente, é que Deus nos ama. Deus nos ama. E porque nos ama, Ele que é perfeito, Ele que é impassível, Ele que é imutável e eterno, Ele que por sua própria natureza não sofre, porque Ele nos ama, Deus de alguma forma misteriosa se faz vulnerável e se deixa atingir por nós. Por quê? Porque quando eu me destruo, aquele que me ama sofre. Aqui é que está a explicação. Ou seja, isso é uma coisa que todos nós podemos enxergar. Você imagine, por exemplo, uma mãe ou um pai que tem um filho que se desviou no mundo das drogas. A mãe e o pai vê aquele filho lentamente se destruindo. A mãe e o pai veem aquele rapaz, aquela moça, lentamente se fazendo mal, tirando a sua própria vida, se destruindo. A mãe e o pai estão contentes e felizes em casa, na frente da televisão, tomando água de coco, ou estão sofrendo porque o seu filho está se destruindo? É evidente. É evidente que quem ama sofre quando vê aquele a quem ama se destruir. Deus ama. Deus nos ama. Deus me ama. E porque Ele me ama infinitamente, porque Ele me ama de forma perfeita e infinita, o meu pecado o ofende, porque o meu pecado me destrói. Vejam, gente, é uma coisa que nós precisamos enxergar, que o pecado destrói a mim mesmo. Esta é a ideia que está por trás do livro, quando eu falo, no livro Olhar que Cura, que o pecado é uma doença.
é uma metáfora para você entender que o pecado traz a morte para você. Todo mundo entende que a doença física traz a morte física, não é verdade? Pois bem, você deve entender também que a doença espiritual traz a morte espiritual. E esta morte eterna chama-se inferno. Uma das visões das crianças de Fátima foi a visão do inferno. Ou seja, de ver a consequência da morte eterna, de ver a morte que acontece nas pessoas quando elas enveredam por um caminho de pecado, quando elas voltam as costas para a vida da oração, da penitência e do amor a Deus. Gente, o pecado mata a nossa vida espiritual. As pessoas dizem, mas Padre Paulo, pelo amor de Deus, o senhor vem com essa visão medieval, né? De inferno. O inferno não existe, Padre Paulo. Deus é amor. O inferno não existe. Meu irmão, o inferno existe, mas não é porque Deus não nos ama. Deus nos ama. O inferno existe porque você é livre. O inferno existe porque eu sou livre e eu posso voltar as costas para Deus. Eu posso concretamente escolher me afastar de Deus. É por isso que o inferno existe. Então, vejam, aqui nós temos que entender o que é a vida espiritual. São João, no seu evangelho, São João usa duas palavras para dizer vida. Vocês sabem que o evangelho não foi escrito em português, né? O evangelho foi escrito em grego. Em português nós temos uma só palavra para dizer vida. Em grego tem duas palavras para dizer vida. Uma delas é bios. É a vida biológica. É a vida do nosso dia a dia. É a vida física. Essa vida que fica em perigo quando nós temos uma doença física. Quando a gente fica doente fisicamente, nós precisamos de uma terapia para recuperar a saúde da vida biológica, da bios. Mas não existe só essa vida. Existe em nós uma outra vida, a vida eterna. E São João, no seu evangelho, quando fala dessa vida eterna, ele usa uma outra palavra. Zoé. Zoé, né? Em português tem algumas palavras que vêm de zoé, zoológico, né? Zoé é a vida, no caso aqui, em português seria a vida dos animais, mas para São João não é isso. Para São João, zoé é a vida eterna, é a vida de Deus, é a vida da alma. É a vida com V maiúsculo. Nós poderíamos aqui fazer essa distinção em português. A vida com V minúsculo é a vida biológica. A vida com V maiúsculo é a vida que não acaba. É a vida eterna, é a vida de Deus. Então vejam, meus irmãos, Jesus, baseado nisso, Jesus tem palavras que para nós parecem enigmáticas. Por exemplo, Jesus diz assim: quem comer do meu corpo, quem beber do meu sangue, não morrerá, mas terá a vida eterna. Terá a zoé. Não morrerá. Como não morrerá? A gente vê que o pessoal que comunga morre também, não é verdade? O bem-aventurado Papa João Paulo II comungava todos os dias. E, no entanto, morreu. Cadê a promessa de Jesus? Quem comungar, quem comer do meu corpo e beber do meu sangue não morrerá, mas terá vida eterna. Será que a promessa de Jesus fracassou? Não, não fracassou, porque Jesus não prometeu bios, vida biológica. Ele prometeu zoé, vida eterna, vida de Deus, vida
do céu. Então existem em nós essas duas vidas. Existe a vida biológica e todo mundo se preocupa de fazer terapia para cuidar da vida biológica. Só que acontece o seguinte, deixa eu dar uma má notícia para você, eu acho que você já sabe, mas parece que não está sabendo não, que esqueceu. Por mais que você faça manutenção dessa vida biológica, um dia ela vai acabar. Por mais que você seja geração saúde, por mais que você cuide da sua alimentação, né? Por mais que você cuide e faça exercício físico, por mais que você tome seus suplementos alimentares, por mais que você esteja cuidando de sua vida biológica, ela vai passar. Se nós investimos tanto na nossa vida biológica, o pessoal paga plano de saúde, não é? Vai ao médico, paga academia para ficar, né, malhado, sarado. Se nós investimos tanto na nossa na nossa vida biológica, até tem gente que investe no disfarce de que a vida biológica está passando, né? Tem gente que vai ficando careca, vai fazendo implante de cabelo. Tem gente que vai ficando com pé de galinha aqui, rugas, aí vai e coloca botox. Faz plástica, cirurgia corretiva, injeta silicone. Investe tanto para disfarçar um fato que é inevitável. Inevitável. Essa vida passará. Mas existe uma vida que não passa. Por isso, a igreja gostaria que você investisse na sua vida espiritual. E que você investisse na vida espiritual das outras pessoas. Como é que você investe na sua vida espiritual? Bom, então, já que você faz terapias para a vida biológica, faça também terapia para a vida espiritual. Faça terapia para esta Zoé. Faça terapia para a vida de Deus. Por quê? Porque o pecado é a morte da vida espiritual. A pessoa vai morrendo espiritualmente. Assim como existem doenças pequenas e doenças graves biologicamente, existem doenças pequenas e doenças graves espiritualmente. Você pode pegar uma gripe ou você pode terminar na UTI. Existem pecados que são os pecados do dia a dia, que você vai ter que ir combatendo as pequenas gripes, as pequenas indisposições da sua vida espiritual. Mas existem pecados graves. Então, para dar o primeiro passo da nossa vida de terapia espiritual, existem as penitências básicas que nós precisamos fazer. Existem pecados básicos contra os quais nós precisamos lutar. Esses pecados básicos eu os apresento nesse primeiro volume. O primeiro volume é sobre as doenças básicas, os pecados básicos. As doenças dessa vida Zoé, dessa vida da alma, que precisam ser cuidadas. Quais são as doenças básicas que precisam ser cuidadas? As doenças básicas que precisam ser cuidadas são, antes de tudo, a gula, a luxúria e a avareza. Antes de tudo, trate de fazer jejum, trate de fazer alguma penitência para manter a castidade e trate de ser generoso e de não se apegar às coisas materiais. Esses 3 pecados básicos são pecados que, poderíamos dizer, são mais rudes.
No início de nossa conversão, nós precisamos cuidar dessas 3 coisas. Por quê? Porque são pecados que nos fazem cair na nossa animalidade. E a vida espiritual definha. Quando você não se segura na frente de um prato de comida, quando você não se segura diante de um copo de bebida, quando você não se segura diante de prazeres físicos, que podem ser também sexuais, quando você não consegue deixar de ser materialista e apegado às coisas materiais, é evidente que a sua vida da alma, a sua vida espiritual está num estágio, né, de UTI, que você vai mal, obrigado. Você precisa começar a combater isso. Nossa Senhora apareceu em Fátima com uma mensagem muito simples. Rezem, amem a Deus, creiam em Deus, esperem em Deus, mas façam penitência. Como Nossa Senhora está fora de moda, né? Penitência não está na moda. Mas Nossa Senhora veio com uma mensagem que é a mensagem que ela sabia que o século 20 e 21 precisavam ouvir. Ela sabia que é o que nós precisamos ouvir. E a penitência, ela é eficaz. Ela é eficaz na minha conversão, na instauração da minha vida espiritual, mas também na conversão e na vida espiritual de outras pessoas. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, ela viveu numa época em que Nossa Senhora não tinha ainda aparecido em Fátima, mas ela nos dá uma lição. Também ela, como menina, com 13 para 14 anos de idade, Santa Teresinha, antes de entrar no Carmelo, portanto, ela ainda estava em casa com o seu pai, com as suas irmãs. Santa Teresinha ouviu falar que havia um grande criminoso, Pranzini, que seria executado, que seria morto, não é? Decapitado na guilhotina, porque ele tinha cometido um crime horrível. Santa Teresinha, quando leu aquilo no jornal, ela disse: vou rezar pela conversão de Pranzini. E ela fez penitência, e ela rezou pela conversão dele. O que aconteceu? Aconteceu que uns dias antes da execução dele, ela recebeu uma notícia terrível que a desanimou muito. A notícia terrível era que Pranzini, lá na cadeia, tinha sido oferecido para ele um padre para que ele se confessasse antes de ser morto, e ele havia recusado a presença daquele padre, dizendo que não queria se confessar. Santa Teresinha, mesmo assim, não desistiu. Continuou a rezar e fazer penitência. Chegou o dia marcado para a execução de Pranzini. No dia seguinte, tão logo foi publicado o jornal, ela correu para pegar o jornal para ler a notícia, e então descobriu uma notícia maravilhosa. Na hora em que Pranzini subiu no cadafalso, na hora em que ele ia ser guilhotinado, antes disso, ele pediu a um padre que estava ali presente que lhe desse um crucifixo para beijar. Santa Teresinha viu nisso a sua conversão definitiva antes de morrer. E sabia que Pranzini estava salvo. Vejam, com 13 para 14 anos de idade, Santa Teresinha então diz essa frase maravilhosa, extraordinária. Ela diz assim: é o meu primeiro filho espiritual. Veja, uma menina com 14 anos dizendo que ela era mãe
da conversão, mãe da Zoé, mãe da vida eterna, mãe da vida espiritual, mãe da conversão definitiva deste bom ladrão dos tempos modernos, Pranzini, que beija a cruz antes de ser executado. Ela se sente mãe desta vida da alma, por suas penitências e por suas orações. Um homem muito mais velho do que ela, não sei a idade de Pranzini, mas tinha seus 40 anos. Ela se sente mãe de um homem de 40 anos. Ela com 13, 14, se sente mãe de um homem de 40 anos. Por quê? Porque ela sabe que gerou na alma dele, através da sua penitência, da sua oração, a conversão dele. Essa é a mensagem de Nossa Senhora em Fátima. Essa é a mensagem da nossa fé católica, nós cremos nisso. Meus irmãos, no céu nós vamos ver a beleza que está sendo desencadeada espiritualmente através dessa mensagem de Fátima. Você hoje que talvez não conhecia a mensagem de Nossa Senhora em Fátima, você hoje que talvez não conhecia essa mensagem de Nossa Senhora para fazer penitência e rezar pelos pecadores e para consolar o coração de Deus e de Nossa Senhora, você que não conhecia isso e começa agora a fazer penitência e a rezar pelos pecadores e para a consolação do coração de Deus, você que começa a fazer isso, nós estamos entrando num grande movimento espiritual que está transformando a história da humanidade. É o pequeno Davi que se põe contra o Golias da maldade. É o pequeno Davi que se põe contra um movimento que parece uma onda impetuosa que vai se desencadear e nos varrer todos da face da terra. E no entanto é possível, diz Nossa Senhora, é possível com esse simples instrumento da oração e da penitência se opor a este tremendo monstro de maldade que o homem conseguiu colocar em movimento e que não consegue mais deter. Nós estamos diante de um espetáculo de maldade que foi criado por nós, mas que ficou maior do que nós. Nós estamos diante de um espetáculo de maldade nesse mundo em que a maldade, ela cresceu a um ponto que nós já não conseguimos mais dominá-la e somente a intervenção de Deus para parar tudo isso. Mas nós podemos sim, com a nossa oração e a nossa penitência, o pequeno Davi pode deter Golias. Sim. Quantas pessoas desanimaram nesses tempos? Quantas pessoas ficaram desanimadas por ver a situação política do Brasil, por ver que uma cultura pagã, anticristã está tomando conta do nosso país. Pessoas estão realmente desanimando com isso. Eu conheço pessoas que disseram: padre, eu não quero mais nem assistir televisão. Eu fico enojado de assistir o noticiário porque é um espetáculo de propaganda, de paganismo, de moral sexual depravada, de perversidades o tempo todo. Padre, eu estou desanimado, o mundo está ficando maluco, nós estamos diante do fracasso total do cristianismo, nós estamos vendo que o paganismo tomou conta e que nós não podemos fazer nada. Eu me sinto impotente diante desta onda terrível de maldade que se manifesta no nosso país e no mundo inteiro. Se você se sente impotente, meu irmão, então chegou a hora da esperança. Porque espera em Deus quem desesperou das forças humanas. Quando você agora, finalmente, antes você achava que dava conta de fazer passeata, antes você achava que dava conta de fazer protestos, antes você achava que dava conta de fazer abaixo-assinados, agora você está vendo que a força do mal é maior do que a sua? Você está desesperado? Chegou a hora de esperar em Deus. Sim, porque esperar na intervenção divina, nós devemos crer que Deus é muito mais do que tudo isto. Gente, esse espetáculo de maldade é um nada, é simplesmente um grãozinho de areia, é um átomo ridículo diante da bondade e da grandeza, da potência de Deus. E que nós podemos fazer com que Deus haja e triunfe através desses instrumentos simples, singelos, ridículos até para o mundo, que é a oração e a penitência.
Mais uma vez, Santa Teresinha do Menino Jesus dizia assim: na enfermaria, ela confidenciou para as suas irmãs a confiança que ela tinha em Deus. Se eu tivesse cometido todos os pecados do mundo, diz Santa Teresinha, você imagina só, esse espetáculo de maldade do mundo inteiro, se tudo isso fosse culpa minha, eu continuaria confiando em Deus. Porque esta multidão de ofensas, essa multidão de miséria, não passa de uma gota d'água no braseiro ardente do amor de Deus. A fornalha do amor de Deus. Você imagina aquele braseiro quente, aquela fornalha ardente de amor, em que você joga uma gotinha d'água. A gota d'água nem chega de tocar na brasa. Ela já no meio do caminho, o calor é tal que no meio do caminho ela já rodopia e evapora. Assim é a maldade humana diante do amor de Deus. Ele vencerá. Meus irmãos, nós não estamos falando aqui de uma hipótese. Nós não estamos falando aqui de um talvez. No fim, Deus vencerá. No fim, quando terminar a história da humanidade, no final, Deus vencerá. No final, o coração imaculado da Virgem Santíssima triunfará. Quando passar esta história e este mundo, Deus triunfará. Ele será vencedor. A única pergunta é a seguinte: de que lado você vai estar? Do lado do vencedor? Ou do lado dos derrotados, envergonhados e confundidos? De que lado eu vou estar? Esse é o drama que nós vivemos, e é por isso que nós precisamos viver a oração, a penitência, a conversão diária. Nossa Senhora nos indica como mãe esse caminho bondoso, esse caminho de amor, esse caminho para vivermos a terapia das nossas doenças espirituais, não somente para nós, mas para os pecadores do mundo inteiro. Eu gostaria de, no final desta palestra, fazer também para você um convite. Existe um movimento internacional para que o Santo Padre, no ano de 2012, convoque um ano mariano. É um pouco para fazer com que as pessoas conheçam cada vez mais a mensagem de Nossa Senhora, e nós tenhamos um ano que realmente apresse o triunfo do coração imaculado de Maria no nosso coração, nessa luta, que nós sabemos que será um triunfo definitivo na ressurreição dos mortos, mas por enquanto a gente vai lutando. Então, um ano mariano, esse ano mariano seria convocado em 2012. Eu explico isso num site que você pode acessar em casa, não é? Chama-se Ano Mariano, tudo junto, anomariano.com. Ali tem uma petição eletrônica que você pode assinar, e nós então vamos apresentar essa petição eletrônica para o Santo Padre, o Papa Bento XVI, pedindo a ele que convoque um ano mariano em 2012. Você assista o vídeo lá no site anomariano.com ou também no site padrepauloricardo.org, que é o meu site. Mas lá no anomariano.com você tem uma petição eletrônica. Eu gostaria que você assinasse. Não é? Gostaria que vocês assinassem, e nós vamos levar essa petição com o seu nome para o Santo Padre Bento XVI, pedindo a ele que convoque um ano mariano em 2012. Que faça esse ano mariano para que essa mensagem da Virgem Maria, para nós colocarmos nas mãos de Deus e de Nossa Senhora essas armas espirituais maravilhosas, para que aconteça a vitória de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia e na vida de tantos pecadores que precisam de nosso auxílio. Vamos agradecer a Deus por essa mensagem da sua Mãe Santíssima. Vai ficando de pé, né? Fique de pé e coloque diante de nosso Senhor essa certeza que nós temos de que no fim o bem vencerá
Mas enquanto isso, enquanto se disser hoje, enquanto nós estivermos nesse mundo, vai ter luta, vai ter batalha, vai ter terapia das nossas doenças espirituais, no dia a dia. E diga assim: Senhor, eu quero vos oferecer minhas orações e minhas penitências, por amor a vós, pela conversão dos pecadores e para a consolação do coração imaculado da Virgem Maria. Recebei, Senhor, os meus sacrifícios e orações. São uma pequena gota diante de uma onda de maldade. Mas esse meu pequeno esforço se unirá ao vosso amor infinito, que derrotará o mal e vencerá para todo sempre. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!